Não podia faltar. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, senador José Pimentel, excelentíssimo senhor senador Ricardo Ferraço, que é relator deste procedimento, objeto desta sabatina, senador pelo Estado do Espírito Santo, como bem disse Vossa Excelência, um Estado que me acolheu há 10 anos e onde eu crio minhas duas filhas, Maria Fernanda e Ana Carla. Queria saudar os senhores senadores e as senhoras senadoras da Comissão de Constituição e Justiça, e aqui, se me permitirem, especialmente o senador, todos os senadores, e me desculpar com aqueles senadores que eu pessoalmente não pude estar, mas porque estou no exercício da jurisdição ainda do Espírito Santo e procurei estar aqui me apresentando a meu currículo, mas senador Ronaldo Caiado, senador Benedito de Lira, senador Valdir Raupp, senador Ricardo Ferraz, como já disse, senadora Anastasia, senador Jorge Viana, senadora Gleisi Hoffmann, senador Jader Barbalho, que já presidiu essa casa, o senador Álvaro Dias também, Sérgio Petecão, obrigado. Sim, desculpe, senador. Gostaria também de saudar o senhor Fabiano Silveira, conselheiro do CNJ, e parabenizá-lo pela exposição, muito na parte... eu tenho sido também um companheiro já de longa data, desde a época que estive na Associação dos Juízes Federais. Eu queria saudar os meus colegas juízes federais e vou me permitir saudá-los na presença do ministro Lélio Bentes, aqui do Conselho Nacional de Justiça, e do presidente da JUF, doutor Antônio César Bochenek. Queria saudar o ministro Bruno Dantas, também do Tribunal de Contas da União, com quem também pude, desde o CNJ, ainda na consultoria também legislativa do Senado, apresentar as propostas dos juízes federais. Queria saudar os conselheiros que se fazem aqui presentes, doutor Emanuel Campelo, doutora Gisela, doutor Leonardo, do Conselho Nacional do Ministério Público. Queria saudar todos os meus amigos que vieram e compareceram aqui do Espírito Santo. Gostaria de saudar as senhoras e senhores servidores do Senado, os profissionais da imprensa, as autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Inicialmente, eu gostaria de registrar a minha honra e a minha alegria em comparecer perante o Senado, especialmente neste dia, de submeter-me a Vossas Excelências após a indicação do meu nome pelo STJ a esta Casa para integrar o CNJ. Digo isto porque, neste momento, se cumpre uma etapa fundamental do processo de avaliação de agentes públicos, permitindo que se estabeleça um saudável diálogo interinstitucional e cumprindo o sistema de freios e controle previsto pela Emenda 45. Eu gostaria de, inicialmente, destacar a importância do Senado e dessa sabatina. É, na verdade, um poder que o Senado dispõe, que é conferido pela Constituição, e, ao mesmo tempo, é um dever do sabatinado de mostrar sua trajetória, mostrar suas convicções e também prestar contas da sua atuação profissional. Então, eu venho aqui, senador Jader, com muita humildade perante esse Senado. Não poderia deixar de registrar, como disse, a minha alegria de retornar ao Senado, onde eu diversas vezes estive na condição de diretor, na condição de presidente da JUF, para apresentar pleitos, as contribuições dos juízes federais para o aperfeiçoamento do sistema de justiça e o fortalecimento dos direitos e garantias fundamentais. Nessa caminhada, é importante registrar, eu sempre fui extremamente bem recebido por todas as senhoras e senhores senadores, com quem pude manter um diálogo franco e respeitoso. E aqui eu gostaria de afirmar a importância do cenário e o que eu aprendi em todos esses anos que aqui pude estar. A representação das realidades de cada Estado, mas principalmente o que é possível dentro da divergência se construir consensos. Então, isso para mim foi muito importante e uma lição que eu aprendi. E não poderia deixar de apontar as valiosas contribuições e a sensibilidade do Senado em projetos estratégicos da Justiça Federal, como a criação de varas federais, de turmas recursais, ou do projeto que garantiu a segurança dos magistrados. O Senado ele também tem exercido com muito destaque essa missão constitucional de aperfeiçoamento do sistema de justiça. Pude acompanhar aqui junto ao Senado, os senadores se recordam, a celebração de 2 pactos republicanos,
esses pactos republicanos resultaram em diversos projetos de lei, projetos aprovados pelo Senado Federal, e deliberações e a preocupação do Senado no que se refere à modificação e aperfeiçoamento dos códigos, senador Ferraço. Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Eleitoral, a nova lei de arbitragem, da conciliação, dentre tantos outros que a gente tem verificado. E aqui já queria, é claro, na verdade, que se houver outras oportunidades, eu gostaria já de ter esse compromisso, recebendo a honra do Senado, de ser confirmado, senador Pimentel, de estar aqui todas as vezes em que o Senado Federal achar conveniente para prestar esclarecimentos, dentro daquele sistema de responsabilidade que se estabelece. Agora, eu queria muito lembrar um pouco da minha trajetória e reafirmar primeiro o compromisso de cumprir a Constituição, o compromisso com a ordem jurídica, não é? O compromisso na afirmação de que um sistema de justiça é a última fronteira, na afirmação de direitos desse tripé que é composto pela magistratura, pelo Ministério Público e pela advocacia. Eu nasci no estado de São Paulo, eu fui criado no Rio de Janeiro e há 10 anos eu vivo no Espírito Santo, com muito orgulho nesse estado que me acolheu. A minha escolha pelo estudo do direito, ela foi em grande parte influenciada pelo exemplo dos meus pais, Norton e Luísa, que são membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e do meu irmão, Luiz, que também é juiz federal como eu. Eu estudei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Direito. Eu concluí o meu curso em 1996. Depois lá também fiz o meu curso de mestrado em Direito Público. E eu iniciei a minha vida profissional trabalhando na assessoria parlamentar do Gabinete Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, onde trabalhava exatamente com toda essa parte relativa ao processo legislativo, acompanhamento, elaboração de minutas, razões de veto, sanção. E no ano de 1997, depois de concluir a Faculdade de Direito, eu fui aprovado em concurso público para advogado da Comissão de Valores Mobiliários. Em 1998, eu tomei posse como procurador da Fazenda Nacional, onde permaneci até janeiro de 2000, tomando posse como juiz federal substituto, e eu atuei em diversas varas federais em auxílio no Estado do Rio de Janeiro. No ano de 2004, eu fui promovido a juiz federal titular e, em 2005, fui removido para a primeira vara de execução fiscal de Vitória, onde eu permaneço até hoje. Eu tive a honra de ser eleito para representar os juízes federais, primeiro como diretor, vice-presidente, e no ano de 2008 a 2010, como presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Exatamente em razão desse cargo, eu pude também ter assento no Conselho da Justiça Federal, que é o órgão de planejamento estratégico da Justiça Federal, órgão de controle também, principalmente depois da emenda constitucional número 45. E esse foi um período de intenso aprendizado, principalmente quanto às diferenças de cada região, de cada estado, que no conjunto formam essa Justiça Federal e formam o Brasil. E aprendi também a necessidade de manter um permanente diálogo entre os poderes e instituições, serenidade e responsabilidade para avançar na construção de um país mais justo e cada vez mais solidário, reduzindo as desigualdades. No ano de 2010, eu encerrei meu mandato como presidente da AJUF, eu retornei à jurisdição, voltei a atuar na primeira vara de execução fiscal, atuei também perante as turmas recursais dos juizados especiais federais, e no ano de 2011 eu fui eleito pelo Tribunal Regional Federal, mas a partir da indicação dos meus colegas e dentro de um critério de antiguidade, eu fui eleito para dirigir o foro da Justiça Federal do Espírito Santo. E a Justiça Federal ela tem uma peculiaridade que até hoje a administração da primeira instância, me parece de forma muito positiva, é feita pelos próprios juízes de primeiro grau. Então, eu pude me deparar também com todas aquelas dificuldades que vive o ordenador de despesa, o controle pelos órgãos de controle interno, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho da Justiça Federal e também pelo Tribunal de Contas da União. Para terem uma ideia, lá o orçamento é um orçamento bastante expressivo, e isso, para mim, foi também uma experiência que eu reputo muito importante na afirmação da Justiça. No ano de 2012, eu fui convocado pelo ministro Carlos Aires Brito, quando ele assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, para atuar junto ao Conselho Nacional de Justiça, e tive a oportunidade de travar já contato com
diversos dos conselheiros que estão aqui e com o funcionamento do Conselho, e lá eu exerci as funções de secretário-geral adjunto e de coordenador do Comitê Nacional do Fórum da Saúde. Também, por 2 biênios, eu integrei o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, encerrei agora esse ano, como membro suplente, representando os juízes federais, senadora Anastasia. Eu gostaria de dizer que ter sido indicado pelo Superior Tribunal de Justiça para integrar o Conselho Nacional de Justiça representa, para mim, um momento de grande alegria e realização profissional. Não tive a oportunidade ainda, mas gostaria também de agradecer aos ministros do Superior Tribunal de Justiça e, uma vez sendo confirmado pelo Senado Federal, pretendo honrar essa escolha da melhor forma possível. Como sabem, Vossas Excelências, eu queria falar um pouco do CNJ, após a exposição do Dr. Fabiano, que basicamente já esgotou o tema, mas vou me permitir aqui algumas considerações. O CNJ foi criado pela Emenda 45 e é responsável pelo controle e pelo planejamento estratégico do Poder Judiciário. O CNJ funciona também como um órgão de correição, ainda que, até os números demonstram, em cerca de 17 mil juízes no Brasil, nós tenhamos aí pouco mais de 40 casos de aposentadoria compulsória, então, o que demonstra o compromisso dos juízes federais, dos juízes brasileiros com uma justiça ágil, com uma justiça eficaz. Não é? Os seus membros, atuam em colaboração com os diversos ramos do Poder Judiciário e, com um olhar atento às peculiaridades de cada Estado e de cada região, tem a missão de definir políticas que permitam uma prestação jurisdicional mais célere, mais eficaz e mais transparente. Eu gostaria aqui de falar o seguinte, como, na verdade, esse sistema de justiça, e que é liderado hoje pelo Conselho Nacional de Justiça em matéria administrativa, tem atuado como um agente de transformação. Nas suas diversas composições, eu acredito que cada uma delas deu a contribuição para o aperfeiçoamento desse sistema. É um órgão novo, é um órgão que tem cerca de 10 anos, como disse o doutor Fabiano, mas ele tem tido uma preocupação muito grande com a questão relativa à gestão estratégica do Poder Judiciário. De que forma exatamente o Conselho pode definir metas em conjunto com os juízes, com os desembargadores, com os ministros, melhorar essa prestação jurisdicional. Agora nós temos também o sistema do processo eletrônico, o processo eletrônico que é uma realidade, mas esse processo eletrônico tem que ser realizado de uma maneira que ele seja inclusivo, que ele permita cada vez mais que essa prestação seja rápida. Nós vivenciamos lá, na minha pequena realidade, não só a implementação do processo eletrônico, mas a digitalização do acervo processual. Então, hoje, como já acontece inclusive aqui no Senado, em outras realidades, os processos tramitam eletronicamente, o que permite que o juiz, ele, na verdade, profira as suas decisões em qualquer lugar que esteja, e também permite que as partes peticionem 24 horas por dia perante o Poder Judiciário. Então, houve exatamente essa política transformadora por parte do CNJ, e aqui eu poderia falar ainda do mutirão carcerário, do fórum de precatórios, da atenção prioritária ao primeiro grau. Me parece que essa seja um grande desafio que o CNJ ainda tem, porque exatamente de que forma se pode dotar o primeiro grau de uma estrutura melhor de funcionamento, que atenda melhor a população. A questão recente das audiências de custódia, e ontem o Ministério da Justiça revelou os dados relativos à população carcerária, mais de 600 mil presos no Brasil, sendo que desses 600 mil presos, 240 mil presos, eles são presos provisórios, são presos que ainda não têm uma sentença, e mais ainda, desses 240 mil, 40% são presos que ainda não têm uma decisão judicial quanto à manutenção da sua prisão. Então, daí a importância, me parece, do mutirão carcerário, das audiências de custódia, programa que foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça. E agora, também, relativo às medidas socioeducativas, tema que, inclusive, está em objeto de discussão no Congresso Nacional, da maioridade penal, as opções que existem à maioridade penal, a questão de se modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente para aumentar os períodos de internação, a conciliação, ou seja, o novo Código de Processo Civil traz aí, exatamente de uma maneira mais firme, a conciliação e, como tem se dito, o tema da execução fiscal. Hoje, a execução fiscal na Justiça Federal representa quase a metade do número de processos, não é?
e que medidas podem ser feitas exatamente para racionalizar essa estrutura do Poder Judiciário. E também, da mesma forma, me parece que hoje, e com muita razão, o foco da atuação desse sistema de justiça tem que ser exatamente a prestação de um serviço público. Um serviço público que seja de qualidade, um serviço público que ele seja em tempo socialmente adequado. Eu só queria terminar, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, dizendo o seguinte, que eu me apresento aqui perante vossas excelências com o mesmo entusiasmo de quando eu ingressei na magistratura. É exatamente dentro desse mesmo espírito que, com humildade e respeito, eu me submeto ao Senado da República e, uma vez eu sendo merecedor da aprovação de vossas excelências, eu pretendo contribuir no CNJ de modo a ampliar o acesso à justiça e que o processo tenha uma duração socialmente adequada. Eu gostaria muito de agradecer a vossas excelências pela paciência de me ouvir e eu gostaria e me coloco inteiramente à disposição para responder às indagações dos membros dessa Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania do Senado Federal. Muito obrigado.